Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de uma aula da Escola Bíblica Dominical do Largo do Tanque. E hoje nós temos a lição de Mateus, que é a lição número 6, que nós vamos dar continuidade a essa revista, e agora começamos ao primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus. Mas antes de começarmos a lição, vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por essa oportunidade e pedindo a sua bênção para todos aqueles que vão assistir. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos por mais essa oportunidade de estar ministrando essa aula da Escola Bíblica Dominical. Eu peço a tua bênção para todos aqueles que vão ouvir, que essa lição seja uma lição edificante para nossas vidas, que possamos cada dia mais termos fome e sede da tua palavra, que a tua palavra possa nos certificar, que o teu Santo Espírito possa nos conceder a bênção do entendimento, a bênção da compreensão, para que possamos crescer em santidade, crescer em comunhão, crescermos na fé, na esperança e no amor, através da tua palavra. Por isso, venha falar aos nossos corações. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, dando início, aqui o autor ele fala que Mateus é o livro que abre o grupo dos 4 evangelhos. Isso porque é visto como uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, entre os judeus e os gentios. Sua forma literária, como característica objetiva à cultura judaica, facilita a transição entre os dois pactos da Bíblia, que é o Novo Testamento e o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E fala diretamente ao coração dos judeus, apresentando Jesus como o Messias esperado por eles. A narrativa de Mateus aporta a pessoa e a obra de Jesus e o enfatiza como Rei Messias, conforme lá Mateus 27, 37. Que eu até gostaria de ler com os irmãos antes de dar continuidade à leitura, que diz o seguinte: por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Bom, esses que fizeram isso foram uma questão assim de deboche, porque Jesus dizia que ele era o rei, né? Ele é o Messias prometido. E aquele povo judeu que não aceitava Jesus, ou talvez até tivesse alguém que ali Jesus fez um milagre na sua vida, mas nesse momento parece que eles esqueceram tudo e condenaram Jesus, porque eles crucificaram Jesus, né? Foi através do povo, né? A voz do povo que soltou Barrabás e veio a condenar Jesus. Mas isso era um plano de Deus também, porque sem esse sacrifício de Jesus na cruz, nós não poderíamos ter os nossos pecados perdoados nem sermos salvos. Mas eu falo na questão do deboche, porque eles colocaram aquela coroa e escrito que Jesus era o Rei de Deus, não como eles respeitassem como rei, né? Não como eles respeitassem como Messias, mas foi para ridicularizar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E segundo William Barclay, quando lemos Mateus, voltamos-nos para o livro que pode ser muito bem ser considerado um excepcional documento individual da fé cristã, pois nele temos o relato mais completo e mais sistemático da vida que nos ensinou Jesus. Isso porque Mateus apresentou esse ensino de Jesus de maneira temática. O Evangelho foi muito usado para ensinar os novos convertidos, principalmente os judeus, sobre a vida e a mensagem de Jesus. Por quê? Porque o Mateus ali, ele narra aquele ensinamento de Jesus no monte, narra os milagres dele, as bem-aventuranças que Jesus fala. Então isso tudo serviu para os novos convertidos, para que aumentasse a sua fé e cresce, né? E seguisse esse caminho, aquelas palavras de Jesus. Então foi muito importante essa questão do Evangelho ali de Mateus.
E temos uma visão panorâmica, conforme o autor coloca aqui, sobre as informações básicas. É a visão panorâmica e tem as informações básicas, que é o grupo. É o Evangelho Sinótico, que a gente já falamos na aula anterior. E o autor, Mateus, que era publicano, coletor de impostos. A data foi 60 a 70 depois de Cristo. Abrindo um parênteses aí, a gente vê com o decorrer dos estudos entre Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente normalmente pensa assim, Mateus foi escrito primeiro, porque ele se coloca como o primeiro livro do Novo Testamento, mas na verdade não foi, tá? A gente vai ver que Marcos foi escrito anteriormente de Mateus, porque Mateus foi entre a década de 60 e 70 depois de Cristo. Já Marcos, se não me falha a memória, né, ele foi escrito antes, na questão de 50 a 60 antes de Cristo, né? Só para conferir aqui correto, mas é isso mesmo, foi de 50 a 60 depois de Cristo. Quer dizer, foi uma década antes de Mateus. E o local foi na Antioquia, da Síria. O alvo, os judeus cristãos, porque a Bíblia era para os judeus, como já foi narrado, que era para eles seguirem a palavra de Deus, né? Os ensinamentos de Jesus. E o versículo-chave da lição temos com Mateus 28, 18 e 20. Então, virando aqui a página, né, já que a gente estava aberto em Mateus 27, no 28, 18 e 20, fala que chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder do céu e da terra. Portanto, ide fazei discípulo e todos os seus povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, né? Por isso, né, que Jesus está conosco até a consumação do século. E a expressão-chave, Messias, Rei ungido. Então, a gente vê que também Mateus é chamado o Evangelho do Leão, né? Porque de repente, como ele era um rei naquela época, eles o tinham como rei também o leão, que era um animal, o rei dos animais, um símbolo, né? Tanto que fala que Jesus era o rei, ele está descendência do rei de Judá, né? Então, quer dizer, ele é considerado Mateus como o Evangelho do Leão. E uma coisa muito interessante é que a gente vê também na questão aqui que eu quero trazer para os irmãos, que Mateus, como já foi falado, né, ele foi escrito pelo próprio Mateus, que foi o autor do livro, que também é chamado de Levi, um dos 12 apóstolos. Foi, sem dúvida, um dos judeus que também era publicano romano. Quando foi chamado por Jesus, deixou todo e seguiu. Preparou um grande banquete para Cristo, o qual este assistiu, apesar dos publicanos serem desprezados. Principalmente os judeus, este ponto de vista está confirmado pela referência às profecias hebraicas. Cerca de 60 e pela aproximadamente 40 citações do Antigo Testamento ressaltam especialmente a missão de Cristo aos judeus, conforme está lá em Mateus 10, 5, 6 e 15, capítulo 15, versículo 24. A palavra-chave, tá? A gente já leu, foi na questão da 28, 18 e 20, né? Na ordenança de Jesus. E temos o propósito aparente, que é mostrar que Jesus de Nazaré era o rei Messias da profecia hebraica. Particularidade do livro de Mateus, o que nós temos? Temos a genealogia completa de Cristo, tá?
o incidente de discurso encontrado somente nesse evangelho, que é a visita dos magos, a fuga para o Egito, a matança dos meninos e a volta a Nazaré. Já no capítulo 3, fala que os fariseus e saduceus vêm a João Batista. Essas são as particularidades que tinha no livro de Mateus, que não tinha em outros evangelhos. O sermão do monte, completo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, conforme lá em Mateus 11, 28. Pedro caminha sobre as águas. A denúncia dos fariseus em um longo discurso. Os 30 peças de prata aceitas por Judas. O sonho da esposa de Pilatos. A aparição dos santos ressuscitados. E a quarta do túmulo. E temos também o suborno dos soldados, o terremoto, a grande comissão, os milagres encontrados somente no livro de Mateus, que é a cura dos 2 cegos, o dinheiro do tributo e a parábola encontrada somente em Mateus. Qual foi? Foi a parábola do tesouro escondido, a pérola de grande valor, o credor incompassivo, os trabalhadores da vinha, os 2 filhos, as botas do filho do rei, as 10 virgens, os talentos e a ovelha e os bodes. Isso foi as parábolas que se encontra no livro de Mateus e não se encontra nos outros livros. Apesar que algumas partes tem, mas como eu falei aqui, tem umas partes aqui que é encontrado no livro de Mateus, que é por completo. Já outros narraram mais incompleto. E temos como análise, de pontos de vista, o reino de Cristo. O rei, a história do rei Messias, quer dizer, a linhagem, o nascimento no capítulo 1, sua busca no capítulo 2, sua adoração também no capítulo 2, seu anúncio no capítulo 3, sua vitória espiritual no capítulo 4, sua programação também no 4, e a chamada de seus seguidores, suas leis e mandatos no capítulo 5, suas palavras e obras também no capítulo 8, e suas parábolas no capítulo 13, o assassino e seu precursor, lá no capítulo 14, o seu poder sobre as forças da natureza e sobre a doença, já no capítulo 14 e o 15, sua revelação das sensibilidades do homem e de seu sofrimento e a glória futuro, já lá no capítulo 16, sua instrução acerca dos princípios do reino, no capítulo 18, e sua entrada triunfal no capítulo, na capital, sua rejeição e parábolas e profecia no 21, e sua capacidade de frustrar os complots dos fariseus, os saduceus, no capítulo 22, sua denúncia contra os líderes, capítulo 23, suas profecias e parábolas relacionadas com o futuro, no capítulo 24, e eventos que levaram a sua traição, no 26, seu juízo, no 26 também, a sua crucificação, no 27, e os eventos que o seguiram imediatamente a sua morte, no 27, e em sua aparição na terra e sua comissão aos seus seguidores, no capítulo 28. Então, a gente, resumindo, eu não falei os capítulos, não falei os versículos, mas os irmãos e as irmãs, se quiserem, lendo o capítulo 23, o livro, né, a cada capítulo, faz identificar os seus versículos, no qual está escrito todo o resumo do livro de Mateus. Agora, irmãos, dando continuidade à revista para depois, eu queria fazer uma breve exposição aqui sobre o livro de Mateus. Que em Mateus, Jesus está ao céu dos seus uma resposta em 2 direções, uma vez que eles nem conhecem a Escritura nem o poder de Deus, conforme Mateus 22, 29, no qual Jesus falou: pelo poder de Deus, os que ressuscitaram dos mortos são como anjos e não se casam. Assim o casamento torna-se obsoleto. Em segundo lugar,
Jesus usa a identificação que Deus faz de si mesmo a Moisés na sarça ardente, conforme lá Êxodo 3 e 6, capítulo 3, versículo 6, como prova que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus é fiel às promessas que fez aos patriarcas, segundo quais seria o Deus deles, no caso de Abraão, em Gênesis 17, 7, e sua sequência, também do povo de sua aliança. As tradições sobre Abraão, comum a Mateus e a Lucas, vamos dizer, é a genealogia, embora Mateus e Lucas incluam Abraão na genealogia, que registram Mateus 1, 2, 17. E Lucas também fala lá no capítulo 3, 34. E ele se reveste em maior importância em Mateus, tá? Que esse livro de Mateus tem mais importância nessa questão da genealogia. O evangelista introduz o Abraão no Novo Testamento, o Evangelho, com a designação livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, e filho de Davi, filho de Abraão, Mateus 1:1. A transição para a genealogia é simples, uma vez que começa com Abraão, o pai de Isaac. E Abraão é mencionado uma terceira vez em Mateus 1:17, em que o evangelista esboça momentos decisivos da história israelita, como 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 gerações de Davi ao exílio, e 14 gerações do exílio a Cristo. É importante que Jesus seja filho de Abraão, pois 3 razões principais. Vamos ver que razões são essas? Vamos lá. Significa que Jesus é judeu e, portanto, descendente biológico de Abraão. Embora o título filho de Abraão não seja messiânico, para que o Messias transmitisse ao seu povo as bênçãos que iniciava com Abraão, precisava ser ele mesmo descendente de Abraão. Segundo, terceiro, Abraão deu origem à história israelita, ao passo que Jesus surge como aquele que conduz essa mesma história ao ápice, em Mateus 1,17. Embora a genealogia de Lucas apenas mencione Abraão, ainda assim é significativo que Jesus seja um filho de Abraão, uma vez que, como tal, ele é judeu e canal de bênção para o povo de Deus. Em Lucas, a genealogia de Jesus, que aí remonta a Adão e a Deus, pode ser uma forma de manifestar o tema da expansão da salvação até o gentio, uma vez que contempla seu relacionamento com toda a espécie humana na qualidade de filho de Deus, filho de Abraão a partir de pedras. Em ambos, os evangelistas mencionam Abraão no cenário mais amplo do ministério de João Batista, no Rio Jordão. Está lá em Mateus 3, 17. Ou então João 8, 33, 39. João adverte que o procuram para ser batizado, fariseus e saduceus, em Mateus 3, 7. Multidões que não pode mais fiar-se no seu privilégio ético, na qualidade de descendentes de Abraão, como garantia que serão protegidos da ira divina. Deus pode suscitar filhos a Abraão a partir de pedras, conforme lá em Isaías 51, 1 e 2, e Gênesis 17, 17, e depois 18, 10, 14. A árvore genealógica de Abraão está mesmo em perigo de destruição. Não é o fato de descender de Abraão que o salvará da ira de Deus, mas um procedimento que seja condizente com uma reforma interior de vida. Abraão, no banquete escatológico, conforme Mateus 8, 10, 11, Mateus fala do banquete escatológico, comunhão à mesa, no qual presidirão Abraão, Isaque e Jacó. O relato de Mateus aparece na conclusão da história do centurião gentio, que é em Mateus 8, 1, 13, cuja fé não encontra correspondência nem entre judeus, Mateus 8, 10. Nesse relato, Abraão é primordialmente uma figura escatológica, embora o evangelista, tanto em Mateus quanto em Lucas, procura estabelecer uma relação e uma continuidade entre a história de Abraão e o acontecimento sobre os quais está escrevendo.
O fato de Abraão ser retratado como figura celestial certamente é algo novo, tampouco sua reputação de entender hospitalidade até mesmo seu gentio. Então é uma prévia exposição que eu fiz sobre a descendência de Jesus, né, que veio lá desde Abraão, porque Abraão fez lá aquela aliança com Deus, e depois Jesus fez outra aliança através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E acontece que isso é muito importante, nós estudarmos essa parte de genealogia, para nós entendermos a questão do nascimento, né? A questão parentela de Jesus, que foi desde Abraão. Então, eu tendo continuidade agora na revista, aí fala sobre Mateus em uma sentença. Mateus mostra Deus agindo na história, por meio de Jesus Rei, e apresenta ensinando o próprio Mestre, aplicando o contexto judaico. E temos temas como destaque o Evangelho dos Sermões. Por volta do segundo século da era cristã, ficou reconhecido que o Evangelho estava dividido proporcionalmente pelo autor em 5 seções. Cada seção se abre com atividades ministeriais de Jesus, seguidas por um sermão, se fecha com o uso de expressões conhecidas como colofão. Fechamos essa estrutura do 4 a seguir. Bom, o que é colofão? Colofão, segundo nos manuscritos e nos incunábulos medievais, nota final que fornece referências sobre obras e indicações relativas à sua autoria, transcrição, impressão e lugar e data de sua feitura. Nos livros atuais, é a inscrição final, onde o tipógrafo indica a data e o lugar da feitura da obra. Quer dizer, então o colofão é a questão de, atualmente, né, é a inscrição onde o tipógrafo indica a data e o lugar que foi escrito, tudo mais. E foi o que aconteceu nos livros, que eles narravam a história de Cristo, né, mas colocava ali o período, a data, né, quem escreveu e tudo mais, né. E temos como essa atividade aqui em Mateus 3,4, diz sobre sermões, sermão do monte, que é lá em Mateus 5,7. E o colofões fala quando Jesus acabou, em 7,28. Então vamos ler só pelo menos um aqui para a gente entender melhor. Vamos lá, em Mateus 3,4. O que diz Mateus 3,4? As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, esse trazia um cinto de couro na cintura, seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Tá? Isso é João Batista. E Mateus 7,28. Mateus 7,28, que diz: concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões admiraram da sua doutrina. Quer dizer, a descrição lá na questão do Sermão dos Montes, aliás, desculpe, eu falei na atividade, mas na verdade eu tinha que ler Mateus 5,7. 5,7, vamos lá, Mateus 5,7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tá? Isso foi no Sermão do Monte, tá? E aí vamos lá, aí tem aqui colofões, né? Quem está com a revista está aí no item 2, né? 2.1, tem um quadrinho. Então a gente vai para Mateus 7,28. 7,28, que diz: concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiraram de sua doutrina. Quer dizer, Jesus fala na questão: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quer dizer,
Para se alcançar da misericórdia, tem que ser misericordioso. Então, o que está acontecendo aqui no quadrinho? Jesus falou, né, que terá misericórdia, aqueles que têm misericórdia, né, e a questão está se confirmando quanto à multidão lá, concluindo, né, que Jesus proferiu essas palavras e as multidões admiraram a sua doutrina, né, aceitaram. E tem a questão da comissão da igreja, tendo acabado Jesus, né, que concluiu 7 parábolas, tendo Jesus proferido as parábolas, contudo da igreja, concluído Jesus, última coisa, tendo Jesus acabado. Ali a sua narrativa, aqui o ministério aqui na terra, onde ele teve sua ascensão aos céus. E a gente vê no item 2.2 o evangelho do rei. A repetição frequente da palavra reino, o reino dos céus, revela outro tema importante no registro de Mateus. Para manter ênfase no rei, que surge na linha de Davi, Mateus tem 9 referências a Jesus como filho de Davi, título encontrado apenas 3 vezes em Marcos e Lucas, respectivamente. Como Davi estabeleceu Jerusalém como sua capital, assim lemos em Mateus e apenas desse evangelho a descrição de Jerusalém como a cidade do grande rei, lá em Mateus 5,35, e a cidade santa, Mateus 27,53. O reino de Deus refere-se à soberania de Deus sobre a criação. Esse termo é usado apenas 4 vezes em Mateus. Mateus preferiu do reino dos céus. Este título é encontrado 32 vezes em Mateus. E a palavra reino, com adjetivos qualificativos e pronomes, é usado cerca de 60 vezes em Mateus, para identificar a importância do conceito de realeza, né? Ele fala sobre o reino, fala sobre rei, né? Então ele está bastante ênfase que Jesus era o rei, que o evangelho que ele escreveu era o evangelho do rei, é o evangelho de Jesus, que era o rei. Não há motivo para colocar em dúvida que Jesus é o grande rei desse reino, lá em Mateus 2,2 ou 16,28. Por isso reconhecemos que Jesus tem o direito de estabelecer suas exigências para quem deseja participar do benefício do reino. O Evangelho da Igreja, no item 2.3. Entre os 4 evangelhos, o escrito por Mateus é o único que apresenta a expressão igreja no seu conteúdo, lá em Mateus 16,18 ou então 18,17. Nas 2 vezes são palavras de Jesus trazendo a ideia de igreja como seu aspecto futuro. As passagens identificam a igreja como o corpo de Cristo. Partindo agora para o item 2.4, fala do Evangelho e da autoridade messiânica. A mensagem do Evangelho de Mateus é valorosa para toda a humanidade, mas o propósito inicial da sua escrita foi alcançar os judeus em particular. A intenção de ser dirigido aos judeus é vista pelo seguinte fato: Mateus faz cerca de 60 citações do Antigo Testamento. Por que Mateus fez isso, né? Ele citou tanto o Antigo Testamento, já que diz que o livro de Mateus, né, como até o autor fala aqui, que ele foi escrito para alcançar os judeus. Porque os judeus, eles tinham o Antigo Testamento. Eles tinham, entendeu, as leis de Moisés, a história de Abraão, a história de Isaac, de Jacó. Eles conheciam a história de José, conheciam a mensagem de Isaías, e muitos ali, eles tinham assim, questão até talvez, a princípio, dúvidas que Jesus era o Messias. Mas com o decorrer do ministério de Jesus aqui na terra, eles foram vendo que as palavras de Jesus era uma palavra de vida eterna, era uma palavra que tocava o coração, que salvava, curava, libertava as pessoas, ele ressuscitava dos mortos.
Então eles foram crendo naquilo que já se falava na questão para os judeus. Por isso que a importância, talvez que Mateus tenha o mais importante, é falar muito sobre o Antigo Testamento para relembrar aquilo que estava escrito, porque talvez muitos judeus já tinham conhecimento da palavra de Deus no Antigo Testamento. Então Mateus quis dar ênfase ao Antigo Testamento e dar uma lembrança daquilo que eles já tinham lido ou já tinha sido falado, para que eles pudessem ver a questão do Antigo Testamento na relação do Novo Testamento sobre a vinda de Jesus. Porque mesmo Isaías fala, né, lá no que Jesus viria, né, que a Virgem concederá um filho. Então o que acontece? Isso já estava escrito pelos profetas no Antigo Testamento. Então Mateus tinha muita preocupação com os judeus, que ele queria que os judeus tivessem esse pleno conhecimento e a questão que eles viessem a ser judeus cristãos, que viessem a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então esse livro de Mateus, a gente vê que ele tem muita ênfase aos judeus, né? Não tanto talvez o gentio, porque os judeus eles seguiam as leis de Moisés, eles seguiam aquela questão do conhecimento lá do Antigo Testamento e das profecias. O grande propósito de Mateus era comprovar que Cristo era o Messias, tá? Por isso que eu falei, que ele passava as informações que tinha lá das profecias do Antigo Testamento, para que os judeus eles viessem a lembrar que o que os profetas prometeram e estava sendo cumprido na vida de Jesus. E o Messias é investido de toda a autoridade divina. Cristo afirmou a respeito da lei: ouvis que foi dito, lá como ele fala em Mateus 5, 21, e 27, 31, 33, 38 e 43. Eu, porém, vos digo, conforme Mateus 5, 22, 28, 32, 34, 39 e 44. Sobre o templo, ele disse: aqui está quem é maior que o templo, Mateus 12, 26. Ainda falou sobre o sábado, que o Filho do Homem é o Senhor do sábado, conforme Mateus 12, 8. E sobre os profetas: eis aqui quem está é maior que Jonas, conforme Mateus 12, 41. E confirma sua autoridade, rei, dizendo: eis-me aqui quem é o maior que Salomão, conforme Mateus 12, 42. Então, Jesus também falando e relembrando lá do Antigo Testamento, falando de Salomão, falando de Jonas, né? Porque eles conheciam a história de Salomão, eles conheciam a história de Jonas. Por exemplo, Jonas, ele ficou 3 dias no barril, tinha um peixe, e Jesus ficou 3 dias também, até que foi ressuscitado após sua morte, e ele ressuscitou. Mas então o que é? Tem muita significância, a profecia, eles era narrado, que foi voltado tudo para a vinda de Cristo. E a parábola do rei no item 3. Uma clara intenção de Cristo nas parábolas era tornar conhecidos simples os mistérios do reino, aqueles que estavam prontos para ele, assim como tornar obscuro os mesmos mistérios aos rebeldes. Veja o 4, o resumo da parábola de Mateus 13. Mateus 3 fala sobre o semeador, que era vários tipos de ouvintes para a mensagem do reino. Fala sobre o trigo e o joio, que é a resposta verdadeira e resposta falsa no trigo e no joio. Fala sobre o grão de mostarda, que é o grande crescimento do reino, depois de um pequeno começo. E fala do fermento, que é a força do reino comparada ao fermento. Entendeu? E foi pronunciada junto ao mar e foi destinada às multidões, essas parábolas, né? E a gente ainda tem, sim, continuando, o tesouro, que é o grande custo da edificação do reino. Não, é o grande custo da edificação do reino.
que é a pérola também, né? Que é o tesouro e a pérola. E a rede, que é o tubo intestino daqueles que são tocados por ele. O chefe de família, que é a mistura de elementos novos e velhos em seu ensino. E foi pronunciada em casa e destinada aos discípulos. Quer dizer, o tesouro, a pérola, a rede e o chefe de família foi destinado não à multidão, mas aos discípulos. Então a gente vê que no item 4 tem a questão da rejeição ao rei. A maior parte do Evangelho de Mateus retrata a trágica rejeição ao rei. Só a narrativa da morte e ressurreição de Cristo ocupa 25% do livro. À medida que Cristo se identifica com os fatos e efeitos que se chocavam com a tradição judaica, a liderança se opõe ainda mais a ele, não reconhecendo como rei Messias. Entendeu? Mas Mateus está muita ênfase ali na questão da crucificação, né? A morte de Jesus, a sua ressurreição. Entendeu? Ele fala bem nisso, que chega a 25% do seu livro, né? Todo livro escrito, 25% falando sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E temos aí a rejeição ao rei, que tem a rejeição intensificada à medida que as reivindicações do rei se chocava com as tradições judaicas, né? E lá em Mateus 11:2, porque muitas vezes eles tinham aquelas tradições judaicas, por exemplo, não trabalhar no sábado. Então o que acontece? Quando Jesus curou no sábado, houve uma rejeição identificada à medida que eles se chocavam com aquilo, né? Os fariseus, os saduceus, porque eles tinham muito conhecimento na questão do livro do Antigo Testamento, que era a guarda do sábado. Mas Jesus aboliu o sábado, né? Porque como ele falou, se for para fazer um bem e para salvar uma vida, você vai estender uma mão e salvar alguém, ou fazer alguma obra, mesmo sendo no sábado. E a preparação para a rejeição definitiva ao rei, lá em Mateus 13:54, né? Porque eles tinham assim uma questão que os saduceus e fariseus queriam se preparar o povo para rejeitar Jesus. Eles não queriam que Jesus, porque Jesus confrontava eles, os saduceus e fariseus, entendeu? E tinha a rejeição definitiva ao rei, né? Que foi quando o povo, né, preferiu Barrabás e rejeitou a Jesus, né, como Messias e como Salvador. Evidências finais da rejeição ao rei, crucificação, quer dizer, em Mateus 26:3, foi a evidência final da rejeição, que o povo, acredito que muitos ali que foram curados, que Jesus fez milagre, mas na hora rejeitou. O próprio Pedro negou a Jesus 3 vezes, né? O próprio Judas entregou a Jesus, quer dizer, os próprios discípulos, né? Eles, quando Jesus estava lá no sofrimento, antes de ser preso, no Getsemane, Jesus pedindo para que eles na vigília da noite orassem, e eles dormiram, e quando os soldados chegaram, eles fugiram. Quer dizer, houve uma rejeição ali dos próprios discípulos também, entendeu? Então, isso é a questão dessa rejeição ao rei, que é Jesus. Mateus estava tentando mostrar ao povo que Jesus é o verdadeiro rei e que os judeus só poderiam sobreviver espiritualmente reconhecendo o reinado de Jesus Cristo. O reino messiânico não é um reino racial, político ou nacional, é o reino espiritual. Mateus, escreveu para ajudar os cristãos judeus a entender o significado de Jesus. Contudo, havia pouca esperança que a nação como um todo reconsiderasse e tornasse para o cristianismo, embora Mateus fizesse uma grande argumentação em favor de Jesus como verdadeiro Messias de Deus. Aí vemos aí Mateus na prática. Embora Mateus tenha escrito aos cristãos judeus, seus evangelhos também é um livro que apresenta valores práticos para a igreja no nosso tempo. Vejamos algum deles. Um livro de prática de evangelismo, com certeza. Que aí a gente pode
tirado muito em reembolso para a pregação, e a questão que fala sobre a vida, né, ali de Jesus, né, todo o trajeto, seus milagres, seus prodígios, o que Jesus fez na questão do livro, né, que narra. Um livro que identifica o valor do Antigo Testamento para o cristão, né, porque Jesus mesmo falou: eu não vim revogar a lei, mas cumprir. O livro que mostra a prioridade do reino na vida do cristão, que o reino de Deus era prioritário, porque, como já falei, era um reino espiritual, né? É um livro que mostra, que apresenta o reino vindouro como herança aos filhos de Deus, que fala também na questão, né, que nós seríamos co-herdeiros com Cristo. Um livro que ensina o valor da Bíblia como palavra de Deus. Um livro que alicerça a ideia que estamos sob o reinado de Cristo, mas ainda esperamos pelo reinado glorioso, que nós estamos esperando a vinda de Cristo, né? O Messias que os judeus muitos rejeitaram. Eu vou ler apenas esse Mateus para hoje, eu pulei alguns outros, mas os irmãos podem ler, que normalmente esse é uma pergunta, mas esse aqui não é pergunta, mas está dizendo o seguinte: Mateus para hoje. O Evangelho é a prática da ordem de Jesus a nós, conforme Mateus 28, 19 e 20. Lembre-se que ler o Evangelho deve nos levar a anunciá-lo por meio da palavra e atos, né? Como diz lá em Mateus 28, né? 18, 19 e 20. Portanto, e fazer discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso foi a última palavra de Jesus aqui no livro de Mateus. E para chegarmos aqui à conclusão, a gente vai falar que o Evangelho escrito por Mateus nos apresenta Jesus Cristo como Rei e Messias, prometido no Antigo Testamento e cumprido no Novo. Ensina de maneira temática e prática o valor e os fundamentos do cristianismo. Tristemente, relata como o povo de Deus rejeitou a Jesus, mas também mostra quão importante é o reino de Cristo na vida dos que creem em seu nome. Claro que nós cremos em Jesus, nós cremos que Ele é o Messias, é o Filho de Deus, nós temos a vida eterna. E nós seguimos a Jesus. Maranata, hora vem Jesus. Então aí tem, durante a semana, né, tem várias perguntas, tem afirmação, né, que na segunda-feira, Jesus nasceu miraculosamente uma virgem, você crê nisso? Né? Estou perguntando. Nós cremos que Jesus nasceu de uma virgem, que é a Virgem Maria. Jesus tem poder sobre a natureza, anuncia sua geração o poder de Jesus. Claro, ele mandou que parasse o vento, o mar quando estava agitado, né? Jesus reivindica o amor maior a Deus. Você ama a Deus acima de sua família? Sim, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. É um mandamento. Jesus falou por meio de parábolas. Você sabe o que isso significa? Sim, são exemplos que Deus deu, parábola, para que nós pudéssemos entender aquilo que Deus queria nos ensinar. E ele falava através, porque ficaria mais fácil falar por meio de parábola. Jesus exige que o amemos muito acima das riquezas, que você ama mais. Jesus exige que o amemos muito mais que a riqueza. Amar a Deus, a Jesus, muito mais que a riqueza. Sim, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Entendeu? A riqueza não traz vida eterna, não traz salvação, nem perdoa os nossos pecados. Mas Cristo, pelo seu sacrifício na cruz e seu sangue derramado, isso nos perdoa. Jesus advertiu severamente aos escribas e fariseus. Lembra-se, o Senhor disciplina. Quer dizer, Jesus sempre procurou ali discipliná-los. Jesus orienta a vigília constante. Você é de fato vigilante? Sim, nós temos que ser vigilantes e estar sempre orando. Bom, irmão, terminamos essa lição de Mateus. A próxima lição será Marcos, né? Vamos estar estudando. Quem tem a revista, por favor, pode já estar lendo pela semana, para que no próximo domingo
nós possamos dar continuidade quanto aos livros do Novo Testamento, que aí nós fomos até Apocalipse depois. Então vamos orar, agradecendo a Deus por essa aula e pedindo a bênção de Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma aula, de estar aqui, Senhor, sendo apenas instrumento de seu, Pai. Obrigado pelo seu Santo Espírito, que nos dá orientação, discernimento. Abençoe cada ouvinte, Senhor, cada vida que está participando dessa aula da Escola Bíblica Dominical, Senhor. Abençoe, tenha misericórdia de cada um de nós. Ilumina a mente, o coração, a alma, o espírito. Fortalece na fé, na esperança, no amor. E edifica-nos com a tua palavra, Pai. Faça-nos entender, compreender aquilo que tu queres falar aos nossos corações, Senhor, através da tua palavra. Agora, Senhor, em especial, eu quero pedir pelo pastor da igreja, Pai. O pastor Tiago e sua esposa, Maria Paula, no qual eles estão acatando aquele ide de Jesus ali em Mateus, Senhor, 28, 19 e 20. Pedir e pegai o evangelho, Senhor, a toda criatura. E eles estão lá, Senhor, em Manaus, naqueles ribeirinhos, Senhor, pregando a tua palavra, falando de Jesus, para que vidas sejam salvas, libertas. Por isso, abençoe, dá unção dobrada a teus servos e todos aqueles ali que estão nesse ministério, aqueles missionários, Senhor, capacita, Senhor, que seu Espírito Santo convença aqueles povos da justiça, do juízo, do pecado, e que vidas ali sejam salvas, libertas para a honra e glória do seu santo nome. Abençoe cada vida, livra-lhes do mal, repreenda toda força maligna, e que os teus anjos acampam ao redor dele, protegendo e livrando de todo o mal, Pai. Nós te pedimos, e pedimos também pela paz, Senhor. Repreenda, Senhor, esse espírito de guerra, Senhor. Livra a Ucrânia, Senhor, dessa guerra, desses maus, que homens maus que querem, Senhor, ganância, às vezes por posse de terra, querendo ficar mais ricos, Senhor. Oh, Deus, repreenda esse mal, esse espírito maligno, e dê a paz no mundo, Senhor. Livra a Ucrânia, Senhor, livra aqueles civis, aqueles soldados de morte, assim como também da Rússia, Pai. Livra, Senhor, eles que estão ali na guerra, Senhor, lutando, Pai, mas tenha paz, Senhor, que essa guerra vai cessar. Nós clamamos a Ti, Senhor, nós clamamos pelo Teu poder, Senhor, que faça haver paz, Senhor, e livra-os de todo mal. É que nós te pedimos e agradecemos, em nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. E, irmãos, até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos e uma ótima